um estado armado com armas nucleares à beira do colapso. É o material dos pesadelos, mas está se tornando lentamente a realidade desperta do Paquistão. Sua economia dependente de importações ficou sem divisas estrangeiras, causando escassez de alimentos e energia, e a dificuldade econômica resultante está impulsionando a polarização política, a radicalização e o extremismo. Tais avanços seriam alarmantes em qualquer lugar. Mas para o Paquistão armado com armas nucleares, a instabilidade doméstica alimenta disputas de fronteira mais amplas com a Índia e o Afeganistão, que podem procurar avançar suas reivindicações territoriais, e a consequente escalada poderia desestabilizar o sul da Ásia, potencialmente arrastando o mundo junto com ela. Além disso, há uma crise de dívida iminente. Islamabad está endividada com o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, a China e outros. Enquanto isso, o exército está acompanhando de perto os eventos, com muitos temendo outro golpe. A sociedade paquistanesa, portanto, precisa de cabeças frias e políticas ágeis para encontrar uma saída. Porque enquanto a economia é uma arma, a Criar o dinheiro de uma nação é controlar seu destino. Em 1835, o Império Britânico estabeleceu uma moeda uniforme para a Índia colonial, buscando colher os benefícios da senhoriagem e controlar os meios de pagar impostos e, crucialmente, dívidas. Pouco mudou desde então. O Paquistão tornou-se independente em 1947, mas o destino de seus 230 milhões de cidadãos depende de moeda estrangeira para importar itens essenciais como alimentos, energia e fertilizantes. Por anos, no entanto, mais divisas saíram do Paquistão do que entraram, levando Islamabad a manter persistentes déficits fiscais e de conta corrente. E em 2022 as circunstâncias pioraram. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, os preços globais das commodities dispararam, colocando pressão sobre as reservas de divisas do Paquistão. Logo depois, inundações em massa ao longo do Indo inundaram 1/3 do país, devastando tanto as fazendas de subsistência quanto as culturas de exportação. O duplo golpe resultante aumentou a dependência de importações do Paquistão, enquanto o privava de renda de exportação e sobrecarregava o Estado com uma conta de reparo adicional de 15 bilhões de dólares, o que equivale a cerca de 4% do produto interno bruto. Em janeiro de 2023, as reservas cambiais eram suficientes apenas para algumas semanas de importações. Islamabad respondeu impondo apagões, aumentando as tarifas sobre importações insuficientes de energia e deixando remessas de alimentos e matérias-primas no porto. Embora essa repressão tenha estancado o fluxo de pagamentos, causou cortes na produção e declínio industrial. A indústria têxtil, responsável por 1/10 do produto interno bruto do Paquistão e 2/5 do emprego, demitiu 7 milhões de trabalhadores. Enquanto isso, as fábricas viram as contas de gás aumentar os custos de produção, tornando os produtos locais não competitivos nos mercados globais. A privação econômica aumentou as tensões políticas dentro do Paquistão e com seus credores. O atual programa do Fundo Monetário Internacional de Islamabad começou em 2019 sob o primeiro-ministro Imran Khan. Como jogador de cricket, Khan não era estranho ao spin, mas nem mesmo ele conseguiu conciliar suas credenciais populistas com as exigências de austeridade do Fundo Monetário Internacional. Khan acabou sendo deposto do poder em uma votação de desconfiança, mas não antes de jogar lama em seus oponentes políticos e gasolina na fogueira política do Paquistão. Agora, a crise resultante pode forçar o Paquistão a fazer a transição para uma taxa de câmbio determinada pelo mercado e interromper os subsídios à energia, aumentando assim a inflação, reduzindo o consumo e induzindo uma recessão. Mas tais medidas podem apenas radicalizar uma sociedade onde o custo de vida está começando a superar os benefícios. E com poucas vias democráticas disponíveis, a militância está em alta. Os ataques extremistas aumentaram 27% em 2022, culminando em um dos ataques mais mortais do país na mesquita de Peshawar em janeiro deste ano.
Além disso, o jihadismo no Paquistão está inextricavelmente ligado a disputas territoriais. O Talibã paquistanês e afegão rejeitam de fato a validade da linha Durran, uma fronteira da era colonial britânica que divide os territórios pashtuns. No entanto, como um escudo jurisdicional, a fronteira permite incursões militantes no território paquistanês, e caso o país desmorone internamente, o Talibã procurará aproveitar o sentimento nacionalista entre os 40 milhões de pashtuns étnicos do Paquistão, localizados principalmente em Khyber Pakhtunkhwa, para pressionar por reconhecimento diplomático ou maior autonomia pashtun. Tais eventos poderiam se espalhar para a vizinha Baluchistão, que tem sido assolada por militância separatista desde 1948. Grupos separatistas locais afirmam que a província é negligenciada e subdesenvolvida, e dado suas grandes reservas de hidrocarbonetos e ouro, um governo central enfraquecido pode aumentar as fileiras das forças separatistas que desejam se separar do Paquistão. Se ambos os territórios Pashtun e Baluchistão se rebelassem, não sobraria muito do Paquistão. Mas a maior ameaça à estabilidade do sul da Ásia seria o status do arsenal nuclear do Paquistão. A partir de 2021, Islamabad foi avaliada como tendo 165 ogivas nucleares para reatores de produção de plutônio e infraestrutura de enriquecimento de urânio expandida e novos sistemas de entrega em desenvolvimento. Em um cenário de colapso, atores não estatais, agências desonestas, facções ou indivíduos teriam amplo escopo para pilhar ativos nucleares. Pior, eles poderiam ser vendidos se as armas ou tecnologia nuclear paquistanesas caíssem em mãos inescrupulosas. E dado o provável aumento da militância separatista e jihadista, não faltariam potenciais compradores. Portanto, o colapso paquistanês proliferaria armas nucleares em todo o mundo. Igualmente preocupante seria um confronto entre Índia e Paquistão, sendo a Caxemira o ponto de conflito mais provável. Embora a destruição mútua assegurada teoricamente dissuada estados nucleares de conflitos diretos, na Caxemira, essa teoria foi empiricamente testada. Em 1999, ambos os estados travaram uma guerra pelo distrito de Kargil e até hoje, ambos os lados monitoram cuidadosamente o equilíbrio regional de poder. Caso o Paquistão perca sua capacidade militar para uma crise doméstica, a Índia pode ser tentada a avançar seus interesses além da linha de controle. No entanto, as comunicações nucleares entre os dois estados são ruins. Não há um telefone vermelho. Isso aumenta a possibilidade de má comunicação e erro de cálculo, e aumentaria o risco de confronto nuclear, especialmente se Nova Delhi não conseguir determinar quais órgãos de política paquistaneses têm autoridade para negociar, ou se Islamabad não pode contabilizar de forma confiável todos os seus ativos nucleares. Nesse caso, o potencial conflito poderia ter consequências globais. Portanto, a crise do Paquistão é o problema do mundo, e prevenir uma espiral de radicalização e instabilidade significa primeiro resolver a crise econômica. Reduzir os gastos militares, buscar a diversificação econômica e reduzir a dependência de importações ajudará, mas a questão fundamental é a dívida externa. A importância geopolítica do Paquistão durante a Guerra Fria e o conflito afegão lhe concedeu acesso a quase infinitos empréstimos e resgates do Fundo Monetário Internacional e outras instituições ocidentais. No entanto, as somas envolvidas estavam além da capacidade de pagamento do Paquistão e, mais importante, eram denominadas em moeda estrangeira. Este fato tem implicações de longo alcance para a vida econômica do Paquistão. O país pode evitar o default a curto prazo, mas a longo prazo, seu crescente estoque de dívida externa de 130 bilhões de dólares é insustentável. O serviço das obrigações denominadas em dólares do Paquistão é de 26 bilhões de dólares para 2023, o que drena as divisas necessárias para importações essenciais. As duras exigências de austeridade também podem se mostrar contraproducentes se empurrarem a política paquistanesa ainda mais para a crise.
Portanto, a única solução viável é que os credores aceitem perdas, reestruturem a dívida residual, adiem os pagamentos imediatos de juros e garantam novos fluxos de capital. Caso contrário, os sapatos de concreto da dívida externa arrastarão o Paquistão para baixo, eliminando qualquer chance de recuperação. No entanto, as negociações de reestruturação da dívida não estão isentas de subterfúgios, especialmente porque a estrutura da dívida externa do Paquistão carrega implicações geopolíticas. Desde 2014, a proporção devida a credores privados, incluindo bancos comerciais e detentores de títulos, aumentou de 19% para 30%. Essas entidades se importam pouco com assuntos estrangeiros e ainda menos com o Paquistão, e provavelmente frustrarão qualquer esforço de resolução de dívidas que não as pague integralmente. Enquanto isso, credores multilaterais dominados pelo Ocidente, como o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, mas também o Banco Asiático de Desenvolvimento, detêm cerca de 1/3 da dívida externa do Paquistão. Eles sustentam que uma desvalorização prejudicaria sua classificação de crédito e, portanto, sua capacidade de cumprir suas funções. Isso deixa a China segurando as pontas. Pequim é o maior credor bilateral de Islamabad, detendo 1/5 de sua dívida externa. Também é a melhor esperança do Paquistão para o perdão da dívida, já que o Paquistão poderia negociar uma redução individualmente. Há também uma diferença qualitativa, pois a dívida chinesa se refere a projetos de infraestrutura tangíveis como o Corredor Econômico China-Paquistão, que conecta Xinjiang ao porto de Gwadar através do Paquistão, reduzindo a dependência comercial no Estreito de Malaca. Tendo investido 65 bilhões de dólares em tais projetos, um Paquistão estável é crucial para os interesses chineses. E, dado o aumento dos ataques direcionados a cidadãos chineses e a ameaça do jihadismo se espalhando para Xinjiang, é improvável que Pequim force Islamabad a pagar seus empréstimos. Fazer isso prejudicaria a posição chinesa no grande tabuleiro de xadrez geopolítico. No entanto, a China não se tornou uma grande potência fazendo concessões unilaterais, então alguns compromissos paralelos dos credores ocidentais, mesmo que simbólicos, podem ser necessários para facilitar o perdão da dívida. Em última análise, a crise do Paquistão poderia rapidamente se tornar um problema de todos se saísse do controle. O país está à beira do colapso econômico e político. E enquanto o arsenal nuclear do Paquistão o torna grande demais para falhar, sua dívida externa é grande demais para que ele tenha sucesso. Por enquanto, os credores têm a vantagem, mas em breve até eles podem considerar o perdão da dívida, não como um ato de caridade, mas como uma concessão ao realismo. Afinal, a dívida que não pode ser paga, não será paga. Como sempre, obrigado por assistir. E Sarong.